Fundos imobiliários pode ser uma grande furada, pode te fazer perder dinheiro, e no vídeo de hoje eu vou explicar aqui, tá, o porquê que eu não vou colocar mais nenhum real em fundos imobiliários. Inclusive, recentemente eu soltei um vídeo aqui, onde eu vendi todas as minhas cotas do VGHF11, que é um FII de papel. Outro motivo pelo qual me leva a refletir a não estar colocando mais dinheiro do meu bolso nos fundos imobiliários muitos comentários aqui, tá, no canal, de pessoas falando que é perca de tempo investir em fundos imobiliários, que é muito melhor você pegar esse dinheiro e deixar ele numa renda fixa, no LCI, no LCA, no CDB ou mesmo no Tesouro Selic. E eu tenho não só parado para refletir sobre isso, como também estudado, analisado minha carteira, se esse tipo de comentário realmente faz sentido e quais decisões eu vou tomar. Então, no vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Comenta aqui, tá? Se você continua investindo em fundos imobiliários, e assista o vídeo até o final aqui, que eu vou te dar uma explicação aqui, eu creio que magnífica, sobre essa questão dos fundos imobiliários, tá bom? E por que eu não vou colocar mais nenhum real do meu bolso em fundos imobiliários. Primeiramente, para você entender o investimento de fundos imobiliários, quando você vai investir em fundos imobiliários, não é um tipo de investimento que você espere receber um retorno em valorização, porque os fundos imobiliários eles não têm essa característica, embora muitos tenham se valorizados aí nos últimos 12, 24 meses. Esses fundos imobiliários que chegaram a se valorizar, quando você puxa o histórico deles, é porque eles tinham sofrido uma grande queda, tá? Então não é que eles valorizaram, eles simplesmente estão voltando para os patamares de preços anteriores, tá? Então é importante você estudar fundos imobiliários, é importante você avaliar e você entender que na maioria das vezes quando um ativo está lá, subiu 30, 40, 50% no ano, quando você vai avaliar o histórico desse ativo, e é importante que você avalie, você vai ver que ele na verdade não valorizou nada. Ele simplesmente voltou para patamares de preços anteriores e havia sofrido uma grande queda, e agora com um cenário de perspectiva de queda de juros, de inflação mais baixa, aí esses ativos tendem a se valorizar, mas não valorizar realmente, e sim voltar aos patamares de preços que estavam sendo negociados há 12, 24 meses. Outro ponto importante para quem investe em fundos imobiliários são os dividendos. Então aqui é um ponto importante para você que investe em fundos imobiliários. Eu sempre falei aqui que eu investia em fundos imobiliários simplesmente por causa de dividendos, da previsibilidade de estar recebendo dividendo todos os meses. Então os fundos imobiliários são importantes por isso. Agora você pode passar 12, 24 meses com o fundo imobiliário que ele não tenha valorizado 10% na cotação. Porém é possível que você tenha ganho de 24, 30, até 40% somente em dividendos. E aí nesse cenário, os fundos imobiliários são muito bons, tá? Cláudio, por que você não vai investir mais em fundos imobiliários? Aguarda que eu já vou te explicar, tá? Mas antes já veja aí se você já comentou no vídeo, se já deixou seu like, ok? Então, o grande problema, não só de fundos imobiliários, não só de ações, não só de investimentos na Bolsa de Valores, não é muitas vezes o ativo em si que você comprou, tá? E não é em si o ativo que você comprou, mas sim um momento que você entrou naquele ativo, tá? Porque, como eu falei, os fundos imobiliários, quem comprou há 12, 24 meses atrás, com certeza teve uma boa valorização e um bom dividendo, tá? Com exceção de FIIs de papel, o VGHF principalmente é um fundo que mostrou-se ridículo na minha carteira, um grande erro, tá? E eu acabei retirando ele da minha carteira, tá? Vendi aqui 424 cotas que eu tinha desse ativo e vendi 424 cotas que eu tinha desse ativo, tá? E não quero mais FII de papel, não quero mais esse tipo de FII de papel na minha carteira, tá?
É um FII que performou mal, só desvalorizou. E quando a gente olha para a questão dos dividendos também, o fundo imobiliário que me deixou ali no 0 a 0 no quesito dividendos valorização, mas o prazo que eu passei com esse ativo na carteira, ele acabou me dando foi um grande prejuízo. Agora voltando aqui para o assunto, por que eu não vou colocar mais nenhum real do meu bolso nos fundos imobiliários, tá? Aqui, deixa esse videozinho rodando aqui. No mês de fevereiro eu recebi R$ 198 de dividendos. E no mês de março aqui, como vocês podem ver, recebi um pouco mais de R$ 200 de dividendos de fundos imobiliários. E focando aqui nessa carteira de fundos imobiliários aqui, os ativos que me pagaram dividendo, a quantidade de ativos que eu tenho, os dividendos que cada um tem me pago aqui em relação às cotas de fundos imobiliários, eu tenho uma projeção de estar recebendo no mínimo R$ 200 de dividendo todos os meses de fundos imobiliários, tá? Então, diante disso aqui, nota-se que eu já construí aqui um processo de bola de neve nos fundos imobiliários, tá? Aqui eu estou mostrando somente fundos imobiliários, não estou mostrando minha carteira completa. Quando a gente olha aqui, R$ 200, cara, já é uma quantia significativa, tá? Pelo valor investido em fundos imobiliários, que vem todos os meses de forma recorrente, R$ 200. Então eu não vou colocar mais nenhum real do meu bolso em fundos imobiliários, não porque eu não vá, tá? Não porque eu não vá mais investir em fundos imobiliários, tá? A minha estratégia não mudou, a minha opinião sobre fundos imobiliários continua a mesma, tá? Fundos imobiliários são muito bons para gerar renda, desde que você compre no momento correto. Aqui eu tenho fundos imobiliários que eu comprei no momento certo, que estão valorizando, outros que estão valorizando, outros que estão basicamente no mesmo patamar de preço que quando eu comprei anos atrás, mas que tem me remunerado muito bem com dividendos. Então, simplesmente agora, quando eu for investir, quando eu decidir comprar mais fundos imobiliários, simplesmente eu só utilizarei o dinheiro dos próprios fundos imobiliários, dos dividendos, tá? O dinheiro que eu aporto no meu bolso todos os meses, esse dinheiro, esse capital, ele não vai mais para fundos imobiliários, tá? Até porque eu já passei até da quantidade, da porcentagem que eu considero ideal em fundos imobiliários, que seria 20%. Hoje a minha carteira ela está com mais de 22% em fundos imobiliários, tá? Então eu não vou colocar mais dinheiro do meu bolso em fundos imobiliários, o dinheiro do meu aporte mesmo, do meu bolso, vai ser direcionado agora para ações, tá? Ações, porque minha carteira está um pouco desbalanceada, tem uma porcentagem menor do que eu gostaria em ações, tem uma quantidade de ações que eu desejo ter, tá? Apesar que passou o momento, as ações agora valorizaram bastante, eu acho que eu perdi mesmo, acho que eu perdi um pouco do time aqui da questão da hora de comprar ações, mas o investidor de longo prazo ele investe todos os meses, tá? Independente se a ação cai ou sobe, ele está comprando, ele está acumulando, ok? Fazer aportes menores, é lógico, não vou, enfim, fazer grandes aportes. Eu ainda tenho uma grande parte aqui na renda fixa, para quando surgir uma oportunidade, como eu falei, talvez não apareça mais essa oportunidade das ações derreterem aí 20, 30%, mas se acontecer, eu tenho um caixa aqui na renda fixa para estar entrando com força total em ações. E se não, vou fazendo os aportes graduais que eu faço todos os meses em ações e fundos imobiliários. Não vou aportar todos os meses em fundos imobiliários esse valor de dividendo, tá? Mas aqui esses R$ 200 de dividendos, quando eu decidir comprar fundos imobiliários, será exclusivamente desses dividendos de fundos imobiliários. Lembrando que eu recebo dividendo de fundos imobiliários, recebo dividendo de ações e recebo os rendimentos da renda fixa, tá? Eu não sei o que é que vocês acham, deixa aqui nos comentários se vocês concordam com, se vocês estão concordando com essa tomada de decisão, vocês fariam algo diferente, ok? Mas esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, nem tampouco de compra ou de venda, tá? Não vai tomar nenhuma decisão pautada por um vídeo que eu posto aqui no canal, até porque eu erro, tá? Eu soltei um vídeo aqui recentemente do VGHF11, um grande erro meu a investir nesse ativo. Me vendi todas as cotas, me desfiz, tá? Dinheiro eu não perdi, mas perdi tempo, tá? Esse dinheiro eu poderia ter multiplicado ele se eu tivesse colocado em outro ativo,
Mas, enfim, são coisas que acontecem. Como eu falei aqui, a gente é ser humano, é um ser humano. Aqui eu não tem ficção, não tem ficção. Eu não trago aqui somente os resultados positivos, eu trago os resultados negativos. É a vida de um investidor comum, tá? Eu sou motoboy, trabalhador comum, venho de classe baixa e eu mostro a realidade aqui como ela é, na Bolsa de Valores, ganhando ou perdendo, tá? É, aí, enfim, se isso aqui te motiva de alguma forma, tá querendo melhorar de vida, querer mudar de vida ou não, aí a escolha é sua, o conteúdo tá aqui gratuito, tudo que eu peço é que você se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda, pessoal. Trazendo para vocês aqui uma mudança aqui estrutural na minha carteira, não estrutural na carteira, mas na forma de investir, tá? Vou aportar em fundos imobiliários somente dividendos quando eu achar que é necessário, tá bom? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam do vídeo. Valeu, um abraço.